Comissão Nacional da Verdade conclui que ex-deputado Rubens Paiva foi morto sob tortura nas dependências do DOI-CODE no Rio de Janeiro, um dos órgãos de repressão da ditadura militar. O relatório sobre o caso foi divulgado hoje pelo coordenador da comissão, Cláudio Fonteles. O relatório se baseia em documentos entregues à polícia pela família de um coronel do Exército assassinado em Porto Alegre, que confirmam a prisão no DOI-CODE em 1971. E também no depoimento de um tenente médico do Exército que atendeu o ex-deputado pouco antes dele morrer após a tortura. Queda de um avião executivo King Air provoca a morte de 5 pessoas em Cândido Mota, no interior de São Paulo. Entre as vítimas está José Eduardo Hermílio de Moraes, de 30 anos, da família proprietária do grupo Votorantim. Polícia registra mais 4 ataques em Florianópolis, Santa Catarina, na noite passada. Desde janeiro, foram 43 atentados no estado, com incêndios e disparos contra veículos e imóveis. Segundo as autoridades, as ações seriam coordenadas por uma facção criminosa que age nos presídios de Santa Catarina. Homem morre atingido por uma bala perdida enquanto falava ao celular no Jaçanã, zona norte de São Paulo. O vendedor Flávio Roberto das Neves, de 37 anos, conversava perto da janela no momento em que acontecia uma perseguição policial na rua onde mora. Segundo a família, o tiro partiu da arma de um PM, que foi detido e encaminhado ao presídio da Polícia Militar. 31 internos fogem do presídio Vicente Piragibe, no complexo de Bangu, no Rio de Janeiro. Entre eles está Claudino dos Santos Coelho, condenado a 23 anos e meio de prisão pela morte do jornalista Tim Lopes em 2002. 4 fugitivos foram recapturados. Para escapar, os presos cavaram um túnel junto à tubulação de esgoto. Imagina o conforto, a condição que eles tiveram para fazer esse túnel, não é? E a tolerância das autoridades que vigiam, né? E ninguém percebeu, porque você faz um túnel, um trabalho... É muito fácil. A terra evapora, né? É muito fácil. Agora, o caso do Tim Lopes foi um caso emblemático, né? Que ele formou na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, no chamado micro-ondas, né? Que eles colocavam no meio dos pneus, tal, foi queimado. Viu uma barbárie, chamou a atenção nacional, tal. É inacreditável ver como que é fácil... como que é a vida nas prisões, você tem celular, alguns têm a comunicação constante com o exterior e túneis são construídos com enorme facilidade. Mais alguma coisa do giro para a gente ir adiante? Sim, eu queria falar sobre o Rubem Paiva, que eu atuava na auditoria militar como advogado à época e nós todos sabíamos que ele tinha sido preso e não era uma prisão de alguém que está clandestino, uma prisão de alguém que vai ser buscado na própria casa, onde reside com a família. Então não pode dizer, não, era um guerrilheiro, era um terrorista, não. Era um cidadão que vivia regularmente ali. E a autoridade que fez a prisão era ligada à aeronáutica. Na mesma época, circulavam os rumores de que setores da aeronáutica, com o brigadeiro Burnier, estava pegando presos e jogando em alto mar, a semelhança do que se fazia na Argentina. Como o cadáver do Rubem Paiva até hoje não foi localizado, ele pode ter tido esse destino. Eu acho que a comissão pode avançar e vão chegar a um resultado que vai ser muito comprometedor para as Forças Armadas, que é essa mentira de que ele foi sequestrado por um grupo de terroristas e desapareceu a partir de então. Ora, ele não era terrorista, era um cidadão normal, um ex-deputado rico, morava na Vieira Souto, no Rio de Janeiro. Então, não havia motivo para esse tipo de repressão. A tortura o matou e eles se incumbiram de esconder o cadáver. Com a proximidade do carnaval e o endurecimento da lei seca, o motorista deve tomar muito cuidado com o consumo de álcool. A repórter Maiana Leocádio fala ao vivo com o capitão Sérgio Marques, porta-voz da Polícia Militar. Boa noite, Maiana. Boa noite, Poli. Com a lei seca mais rígida, se o bafômetro registrar 0,05 miligramas de álcool ou qualquer índice parecido com esse ou acima, o motorista recebe uma multa de quase R$2.000. Ele tem a carteira de habilitação apreendida e ele perde o direito de dirigir por 1 ano. Esse novo nível do teste do bafômetro, ele equivale a menos da metade de um copo de cerveja.
a partir de 0,34 miligramas de álcool. O motorista, além de todas essas punições, ele também responde pelo crime de embriaguez ao volante, que pode ter uma multa que varia entre 6 meses e 3 anos de prisão. Para falar mais sobre esse assunto, ao meu lado está o capitão Sérgio Marques, que é porta-voz da Polícia Militar. Capitão, se o motorista se recusar a fazer o teste do bafômetro, alegando o direito de não produzir provas contra ele mesmo, qual que é o procedimento da Polícia Militar? Bom, em primeiro plano, essa situação constitucionalmente ela é legal. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ninguém é obrigado a se autoincriminar. Todavia, o corpo, ele mostra algumas situações. Dentre elas, olhos avermelhados, odor característico, desordem nas vestes, etc. Nessa situação, fazendo uma combinação de vários itens, além da infração de trânsito, pode sim esse condutor ser incriminado também pelo crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que é embriaguez ao volante. Doces que levam álcool. Tá certo. Obrigada, capitão Sérgio Marques. Poli? Obrigada, Maiana. Olha, hoje eu vi uma autoridade dizendo como é que deve se comportar o motorista que for flagrado e tiver consumido uma quantidade mínima de álcool. Por exemplo, um licor, um bombom de licor ou um copo de chopp. Bombom de licor? Bombom de licor também, porque... Então, o que eles disseram? Se você está nessa situação, você peça para a autoridade policial 15 minutos, porque em 15 minutos esses sintomas, que são de pequena quantidade, desaparecem. E em seguida você é submetido ao teste, se você assim o desejar. Então, eu vi que essa tolerância vai ser admitida pela polícia quando flagrar alguns dos motoristas que tenham consumido dose muito pequena de álcool, como o licor do bombom ou um copo de chopp, essa coisa toda. Não sei como isso vai funcionar. Isso eu queria ver. Ficar aquela fila, eu queria ver como é que chegaram, porque no Brasil a gente acha a dosimetria. Como é que chegaram a isso? Porque é o seguinte, evidentemente que eu e a torcida do Flamengo não é a favor de que as pessoas embriagadas, bêbadas, guiam veículo, etc. Tudo nós sabemos. Claro. O problema é que pode criar situações, como relatar, por exemplo, alguém comeu 2, 3 bombons que tinha conhaque, licor, ou o que seja. A questão é o seguinte, nós vamos criar uma situação que é terrível. Eu gostaria de saber, porque nós chegamos a certos números do Brasil que são mágicos, né? E o pior que impõe é o cidadão. Nós trocamos todas as tomadas do Brasil porque disseram que aquelas tomadas antigas pegavam fogo. Eu nunca vi pegar fogo. Trocaram todas. Isso é um absurdo. Agora tem isso. Eu queria saber como é que chegou. É importante lembrar que não vai falar, porque aí vem o outro falando o contrário. Quer dizer que as pessoas é para ganhar bêbado? Não. Mas é necessário ter ponderação e saber como chegar a esse índice. A favor de então, por isso que é bom tomar comer 10 bombons e sair doidão por aí. Isso aí vai ter problema de diabético, né? O lucro líquido da Petrobras caiu 36% em 2012 na comparação com 2011. No acumulado do ano de 2012, o lucro da estatal alcançou 21 bilhões 180 milhões de reais, segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira. De acordo com o relatório da empresa, a queda foi explicada pelo aumento da importação de derivados e pela desvalorização cambial. O resultado de 2012 é o menor desde 2004. Vila? Só veja a mãozinha dele ali fazendo sinal. Eu sei, porque ela fica... Eu sei que ela tem... eu queria que a Petrobras explicasse para mim, para todos os brasileiros, a refinaria do Texas. Como é possível uma empresa ter comprado uma refinaria por 45 milhões de dólares e a Petrobras ter, depois, numa transação que eu não entendi, ter comprado a mesma refinaria por 1 bilhão de dólares? Eu não estou insinuando nada, só quero que a Petrobras, como empresa pública, explique que ela quer espetar esse prejuízo no balanço. Alguém foi responsável. 45 milhões de dólares custou inicialmente para uma empresa X, que vendeu para a Petrobras por 1, para ser preciso, bilhão de dólares. Alguém foi responsável. Eu acho que a denúncia eu também vi, eu acho que tem que explicar, a Petrobras vai explicar, mas eu queria registrar uma coisa. Como você sabe? Porque tem um inquérito em andamento. Tem um inquérito em andamento. Do Ministério Público Federal, ela devia falar antes, inclusive. Né? E internamente, eu sou um defensor da Petrobras. Não, mas eu sou, mas não do escândalo. Claro que não do escândalo, tanto é que eu estou confiante que vai ser apurado. Agora, eu queria lembrar uma coisa. Qual foi o lucro da Petrobras esse ano? Qual foi o lucro que foi dito aí? Sim, foi de bilhões. 23 bilhões de dólares. Deixa eu achar aqui. Por que não lembramos isso? Que ela teve um lucro menor
Imagina uma empresa que rende 21 bilhões e 180 milhões de reais. lucro. Mesmo fazendo essa política do governo que não aumentar preços, comprando produto mais caro, vendendo mais barato, para evitar que seja alimentada a inflação. Isso é uma empresa desse porte, que tem esse lucro, não pode estar submetida a qualquer tipo de desvario, como uma corrupção como essa, qualquer outra coisa. Tem que ser bem administrada. E eu confio que a atual presidente vai dar à Petrobras uma administração que ela precisa. E precisa explicar a refinaria de Pernambuco. Custava 2 bi, já custou 20, 10 vezes mais e não foi inaugurada. Depois de um longo período de ausência, o revolucionário comunista Fidel Castro reapareceu em público. Fidel participou das eleições parlamentares em Havana. Aos 86 anos, de barba branca e andando curvado, o ex-presidente parecia bem disposto. Ele conversou com crianças e jornalistas, falou de economia e política e sobre o presidente Hugo Chávez. Disse que o líder venezuelano está se recuperando da cirurgia realizada há mais de um mês. Foi a primeira aparição pública de Fidel em 3 anos e a primeira participação pessoal dele numa eleição em quase 7 anos. No Paraguai, a polícia começou a perícia nos restos do helicóptero que caiu no sábado e matou o candidato presidencial Lino Oviedo e mais 3 ocupantes. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Acredita-se que o mau tempo tenha provocado o acidente. No dia 21 de abril, o país realiza eleições presidenciais para o sucessor de Federico Franco, que assumiu o poder no ano passado, depois da destituição de Fernando Lugo. Hoje, o Irã anunciou que Israel vai se arrepender do ataque aéreo à Síria, realizado na semana passada. A afirmação foi um dia depois do ministro da Defesa israelense, Ehud Barak, fazer a declaração dúbia, insinuando a participação do país no bombardeio contra Damasco. O Irã é o principal aliado do regime do presidente Bashar al-Assad. Ainda no Irã, um flagrante. Uma plataforma de gás e petróleo afundou no Golfo Pérsico. As imagens mostram os funcionários caindo na água e pedindo socorro. A plataforma de 40 milhões de dólares e 1.300 toneladas desabou quando os técnicos, ligados à Guarda Revolucionária do Irã, estavam construindo a estrutura. Desde as sanções que proibiram a importação de tecnologia internacional, o Irã está tentando, sem sucesso, construir seus próprios equipamentos. Não há informação de feridos. Impressionante essa imagem. É. Nossa. Tão impressionante como as eleições em Cuba, que são eleições inacreditáveis com um partido único e você tem uma vaga, um candidato, só pode ser do Partido Comunista, quer dizer, é uma eleição perfeita. Não tem jeito do partido perder. Outra surpresa é a conquista espacial do Irã, né? Está mandando foguetes lá para a Lua, eles estão dizendo. Já mandaram macaco, sei lá o quê. Quero lembrar que, infelizmente, nós até agora não conseguimos botar um satélite artificial nosso em órbita, apesar dos investimentos que fazemos para tal fim. Até hoje não foi esclarecida a história do foguete de Alcântara que explodiu. Até hoje ninguém sabe o que é. Vamos lá, porque hoje tem Roda Viva ao vivo e vocês precisam deixar o programa andar aqui. A equipe do Roda Viva acaba de voltar de férias e hoje já tem programa ao vivo, como eu disse. O entrevistado desta noite é o arquiteto e urbanista Jorge Wilhelm. Ele já está no estúdio, como vocês veem aí, no estúdio do Roda, que começa logo após o Jornal da Cultura. A seguir, o Jorge é um dos homens que mais conhece os problemas de São Paulo. Pronto. Eu convivo com ele há muitos anos e é um grande técnico nessa área. A seguir, Polícia Europeia desmantela a rede de corrupção no futebol em mais de 30 países.